Queridos, bom dia. Vamos estar dando início a mais uma aula de História. Hoje nós vamos continuar tratando sobre o capítulo 10 do livro 4, que a gente trata sobre o Império Romano. Hoje a gente vai avançar mais um pouco nesse conteúdo. A gente vai conhecer sobre a Pax Romana, sobre a política do pão e circo. A gente vai conhecer um pouco disso tudo hoje. Eu começo já a aula com essa imagem clássica do Coliseu. Isso aqui, né, é o que restou do Coliseu. As ruínas do Coliseu, ele existe, essas ruínas até hoje, é um ponto turístico, vocês podem perceber várias pessoas ao redor dele. É um ponto turístico que existe na Roma. E antigamente, na antiguidade, esse Coliseu era usado para fazer as lutas entre os gladiadores, entre os homens e os animais, lutavam com leões, lutavam com touros, né? Era a forma de distrair a sua população. Era uma forma de distração, era um lazer daquela população, daquela época. Hoje em dia a gente assiste futebol, a gente vai ao teatro, vai ao cinema, e naquela época eles iam ao Coliseu assistir as disputas, aos jogos, as guerras, né? As lutas. Então, o auge da civilização romana foi o Império Romano, como já disse na aula passada. Teve a maior expansão e brilho da civilização romana. Roma foi governada por imperadores que centralizavam os poderes em suas mãos, alguns confundindo como deuses, não muitos imperadores, eles eram confundidos pela sua população com os deuses. O imperador detinha os poderes absolutos, ou seja, ele executava as leis, ele comandava o exército e legislava por meio de editos, decretos. Então, o imperador tinha os poderes absolutos, ele fazia tudo. E o Senado tinha a posição de conselheiro do imperador. O Senado, ele aconselhava, ele falava para o imperador se aquilo que ele ia fazer estava correto, se aquilo não ia soar bem com a população, porque quando o imperador criava uma lei, o Senado falava se aquela lei era boa. Então, o Senado, ele aconselhava o imperador. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, ó, do Império Romano, de um dos imperadores, quando eles iam passear na praça pública, eles iam sempre a cavalo, cercado por seus comandantes, pelo exército. Eles vestiam essas roupas assim, pesadas, né? E aqui a população ficava de longe, observando o imperador passar. O primeiro imperador, como disse para vocês, foi Otaviano, foi Otávio, né? Que ele fez a Pax Romana. O que foi essa Pax Romana? Deixa eu só mudar de página aqui para me botar para vocês. A Pax Romana, ou a paz romana, é o longo período de relativa paz gerada pelas armas e pelo autoritarismo experimentado pelo Império Romano. Iniciou-se quando César Otávio Augusto declarou o fim das guerras civis e durou até o ano da morte de Marco Aurélio. Olha, 180, foi de 29 a.C. até 180, foram bastantes anos com essa Pax Romana. A população romana viveu protegida do seu maior receio, as invasões dos bárbaros que viviam junto às fronteiras, os limes. A Pax Romana era uma expressão já usada no Império, possuindo um sentido de segurança, ordem e progresso para todos os povos dominados por Roma. Então, a Pax Romana foi o quê? Foi quando a Roma parou de pegar nas armas, parou de ser autoritária e deu o quê? Deu uma paz para a sua população. Eles pararam de lutar, eles pararam de guerrear, pararam de ter as guerras civis, parou de ter aquele autoritarismo e a população conseguiu viver durante muito tempo em paz, sem guerras, sem lutas, sem ter que fugir de um lugar para o outro. Então, por isso foi considerada essa paz romana. Aqui a gente tem uma imagem, ó. Esse aqui foi o decreto feito por Otávio Augusto, onde ele assinou, falando dessa paz, né? E aqui a gente tem uma armadura usada pelos guerreiros da época, que ficou muito tempo sem usar, porque eles não precisavam ir às guerras. Então, teve nessa Pax Romana, teve a crise do escravismo. O que foi a crise do escravismo? Foi a crise da escravidão, né? Porque eles tinham os escravos, sendo que os escravos começaram a se revoltar. Olha só, essa imagem que eu coloquei para vocês, os escravos começaram a se revoltar. Teve a centralização do poder, o colapso econômico e político e o sistema censitário, renda, a forma como eles detinham a renda.
Os principais imperadores foram Diocleciano, que criou a lei do máximo, Constantino e Teodósio. Teve a divisão do império em Ocidente e Oriente, que foi Roma versus Constantinopla. Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador. Vamos conhecer um pouco sobre Otávio Augusto. Ele foi o primeiro imperador, né? Ele restringe as funções do Senado. Ele criou uma nova ordem administrativa, as prefeituras. Ele melhora as cobranças de imposto. Instituiu a guarda pretoriana, que garantia a proteção do imperador. Ele fez várias construções de obras públicas, que gerou empregos para a plebe, para a população pobre. Ele criou a política do pão e circo, que foi o que essa política do pão e circo? Foi a distribuição de trigo para a população pobre e organização de espetáculos públicos de circo. Como posso dizer? A população não estava satisfeita com o governo do Otávio Augusto. Eles passavam fome, aquela população mais pobre passava muita fome. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu fazer essa política do pão e circo, porque ele distribuiu o trigo. Qual é o principal alimento que produz o pão? O trigo. É através do trigo que se produz o pão. E naquela época a população pobre só se alimentava de quê? De pão, de trigo. Então ele distribui o trigo de graça para essa população e ao mesmo tempo ele organiza espetáculos públicos de circo. Com isso ele fez o quê? Ele calou a população ficou satisfeita com isso que ele fez, porque ele estava distribuindo comida de graça e estava dando o quê? Estava dando lazer, estava dando divertimento, diversão, né? De graça para aquela população. Então, aquela população, no primeiro momento, ela se calou e ela aceitou aquilo de bom grado, essa política do pão e circo. Aqui são estátuas, né? A gente não tem fotos, porque naquela época não existiam fotos, mas a gente tem essas estátuas que a gente consegue ver o Otávio Augusto. Isso aqui nesse momento não interessa para vocês. Aqui a gente vai fazer sobre a política do pão e circo. Contribuiu para que a nobreza acumulasse mais poderes e controlasse o Senado e os principais cargos públicos. Com essa política, a plebe pacificada e obediente transformava-se numa massa de manobra. Então, a plebe, a população pobre, ela ficou o quê? Obediente, ela ficou pacífica, ela não mais lutava, ela não mais questionava sobre o imperador, sobre as políticas do imperador, porque ela estava ganhando alimento de graça e diversão de graça. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês de dentro do Coliseu, de como eram essas guerras dentro do Coliseu, tá vendo? Eram homens junto com animais, era uma mistura maluca. Aqui novamente a gente vai falar sobre a política do pão e circo. Aqui eu coloquei uma charge para vocês. E aqui eu vou falar, formas de controlar a atenção popular. Essa política de pão e circo foi formas de controlar a atenção popular. Formas de fazer a população se calar. Distribuição de alimentos, espetáculos públicos, calendários com 175 feriados por ano. Os gladiadores eram escravos ou prisioneiros, então as pessoas que iam para o Coliseu lutar, eles não iam por vontade própria, eles eram obrigados, eles eram escravos ou prisioneiros. O Coliseu tinha capacidade para 90 mil espectadores, 90 mil pessoas assistindo, e o circo de teatro era feito através de acrobacias, de corridas de cavalos e etc. Então, com isso, a gente termina a nossa aula de hoje, onde a gente tratou sobre essas políticas administrativas do Império Romano. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, vocês podem me chamar. Beijos e até a próxima.